Começando. Mais uma live por aqui. Hoje, sexta-feira, dia 21, tem julgamento importante no STF sobre medicamentos de alto custo. O julgamento é hoje, julgamento virtual. Então, a gente tem que ficar de olho como que vai ser. Bom dia, sejam bem-vindas. Sexta-feira, como é que vocês estão nessa sexta-feira? Espero que todos bem, espero que todos saudáveis. Cabinho pra a nossa live, pra não acontecer nada, porque o celular tá acabando a bateria, eu só percebi agora. Vou até conectar. Aí, sextou, cabo conectado, tudo certo. Hoje, a nossa conversa aqui é sobre... Tá frio, né? Aqui em Brasília não tá, não. Aqui em Brasília tá bem quente, no caso. O frio ainda não chegou por aqui. Quem sabe? Mas a gente teve bons frios aqui, porque Brasília é quente, né? Então, eu vi que a frente fria trouxe neve. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do frio. Eu sei que tem pessoas que não gostam. Eu gosto muito do frio. Claro que eu não gosto de passar frio, ninguém gosta de passar frio, mas eu gosto muito de temperaturas mais amenas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de andar com blusas mais longas e isso não combina muito com aqui, né, com o Brasil. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de temperaturas mais tranquilas, mas eu moro em Brasília, né? Olha, 7 graus no Mato Grosso do Sul. Ai, meu Deus, é uma inveja feliz, tá? Porque eu quero muito que chegue aqui. Quero muito que chegue. Se abaixar um pouco a temperatura, eu já vou estar bem feliz. Bom dia. Aqui no Distrito Federal é mais quente mesmo, mas faz parte, né? Hoje o nosso papo é sobre as diferenças, não as diferenças porque vocês sabem, mas como lidar, né, com essa diferença entre conselho e consultoria. Olha o Durval, 16 graus no litoral de São Paulo, o Rio tá 20 e já achamos que estamos em Nova York. Ciane, eu tenho um cunhado que mora no Rio de Janeiro, ele falou tá muito frio, tá 20 graus. E realmente, para quem mora no Rio, 20 graus é bem frio mesmo. Aqui o frio, como eu falei, ainda não chegou. Quem sabe sábado, domingo, hoje à noite. Mas por aqui tá... Eu pelo menos, a minha sensação térmica é que ainda tá quente. Eu nem olhei qual a temperatura que tá por aqui. Mas, enfim, hoje eu acho que é algo que... o papo é sobre algo que eu acho que é muito natural de acontecer na maior parte das profissões, né? Aquela ideia de você conseguir autonomamente resolver um problema a partir de uma dica de alguém profissional, né? Tem muitas piadas sobre isso e eu acho muito interessante porque eu vejo e tenho visto cada vez com mais frequência, especialmente pelo fato de que a gente está na pandemia e você não conseguir tanto se reunir fisicamente com as pessoas, né, presencialmente, eu tenho percebido que tem aumentado mais o número de pedidos de conselhos e dicas e eu tenho visto a partir de reclamação de colegas mesmo, né, que falam sobre o fato de que às vezes tem muitas pessoas que perdem a mão nos pedidos de conselho e, na verdade, a pessoa acaba querendo que você faça praticamente o serviço todo, né? E é realmente um grande incômodo, porque a gente estudou muitos anos para ter aquele conhecimento, mas eu acho que isso é algo que a gente tem que aprender a lidar. E resolveu chegar um caminhão na minha quadra, porque a vida é assim, né? O caminhão pode chegar a qualquer hora, mas ele resolve chegar na hora da live. Isso, Ciane, exatamente. Doutora, vai levar nem um minutinho, é muito normal. E aí a pessoa te aluga meia hora para falar sobre uma coisa. E aí, isso já aconteceu muito na nossa carreira, minha e da Thaís. Já teve situações bem complicadas
e a gente tem que aprender a lidar com elas por vários motivos. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu vou falar principalmente, como sempre, né? Eu vou falar principalmente a partir da minha esfera e de quem eu sou, porque isso faz muita diferença. Eu sempre fui uma pessoa que eu enxerguei muito separado como que funciona eu prestar o serviço para alguém. É só um conselho, isso mesmo, Matheus. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre enxerguei as coisas de forma muito pragmática. E sempre fui uma pessoa que a pessoa começa a me contar alguma questão, um problema, e eu acho que é natural de todo mundo também sempre traçar já uma estratégia de resolução para aquilo ali. E aí, essa parte de conselho, de trabalhar, e geralmente sempre vem numa hora bem inoportuna. Eu não sei como que isso consegue acontecer, é uma coisa bem Murphy, assim, né? Bem Lady Murphy. Você tá super ocupado, e aí aparece alguém te pedindo um conselhinho, só um minutinho, e aí você tá no meio do caos, e querendo ou não, pode ser um potencial cliente, porque você nunca sabe. E aí, aquela pessoa acaba, né, atrapalhando todo o contexto que você tá vivendo. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande com essa questão de ser só um conselho, né? E é interessante, às vezes, que a gente se pega fazendo isso em outros contextos. Então, por exemplo, quando eu mudei de casa, eu precisava mudar a torneira da minha cozinha, que tava horrível. Tava mal posicionada, enfim, precisava trocar. E aí aquela ideia de que você consegue fazer tudo sozinho. E realmente, hoje em dia no YouTube, eu acho que o YouTube te ensina a escalar o Everest, entendeu? No meu conceito, hoje em dia você encontra tudo na internet e geralmente tem um tutorial no YouTube. E aí eu fui inventar de trocar, deu tudo certo, mas eu me peguei fazendo isso com outros profissionais. Depois eu contratei uma pessoa realmente para me ajudar a arrumar as coisas da minha casa. E aí eu me peguei fazendo exatamente o que eu acho que é muito errado de fazerem comigo. Porque é muito, muito difícil a gente se enxergar, né, na posição da pessoa que tá pedindo conselho e que acha que aquilo ali é muito simples de resolver, porque ela já olhou no Google, então ela já tem uma ideia do que é aquilo ali, e aí ela acha que é super simples resolver aquela questão. E aí eu acho que aí cabe um meia-culpa nosso da gente não explicar direito para as pessoas qual é o nosso trabalho e qual a dificuldade de resolver aquela questão ali. Então, eu passei a me posicionar no papel de que talvez eu não esteja explicando direito para a pessoa o quão mais complexo é essa questão. Então, e aí tem várias outras coisas que eu acho que são importantes da gente olhar, né, nesse contexto de conselho e consultoria. Quando a pessoa ela pede um conselho, tem uma fala que é muito famosa, que fala assim, quando te perguntam sobre a diferença de conselho e de consultoria, você fala que o conselho ele é curto e ele é gratuito, e a consultoria ela é mais longa, mais estruturada, mas ela é paga. E aí a pessoa fala, então eu quero um conselho, porque é gratuito. E aí a piada fala, né, eu te aconselho a contratar uma consultoria. E é exatamente essa distinção que a gente precisa começar a implementar na cabeça dos nossos clientes. Por quê? Realmente, isso é algo, inclusive, que a gente fala para vocês. Por exemplo, um contrato, um termo de consentimento, vocês vão encontrar no Google disponível gratuitamente. A diferença é que a estruturação para ele ser um documento que previna mesmo riscos, a gente precisa de todo um estudo por trás disso. Então, cabe a gente também levar isso para os profissionais. Eu acho que esse é o nosso principal papel de desmistificar qual a diferença de conselho e de consultoria. É quando você vai
se reunir com um grupo de pessoas e você vai tentar estruturar como que aquilo ali pode funcionar para eles. E aí vem uma dificuldade que eu acho que se soma a isso tudo, é o fato de como a gente vai cobrar aquele conselho que na verdade foi uma consultoria. E aí é uma questão, gente, que eu acho que é importante vocês entenderem, que é uma questão da gente também aprender a ser mais firme sobre o nosso serviço. Não tô falando que isso é fácil, não tô falando que isso é simples, e é uma questão que você vai aprendendo na prática. Por quê? Às vezes eu vejo muitos colegas frustrados porque passaram muito tempo com o cliente resolvendo aquela questão ali daquele cliente ou como vai cortar o assunto só no conselho. Tá, calma, Ciane. Às vezes eu vejo muitos colegas que eles ficam frustrados porque falaram, pô, eu resolvi todo o problema da pessoa, eu vou mandar uma nota fiscal para ela. Então, quando a gente vai prestar um serviço, precisa ficar muito claro de que a gente está prestando um serviço, principalmente um serviço jurídico. Porque o nosso próprio código de ética, ele fala sobre honorários, né? E o serviço jurídico, enquanto consultoria, ele é muito difícil de ser compreendido pelo profissional de que aquilo ali é o seu serviço, ok? E eu tô falando isso porque recentemente acabou de acontecer comigo e com a Thaís, de a gente começar a conversar com um cliente. E aí a gente começou a perceber, fazer exatamente o que a Priscila tá falando aqui, né? Eu tenho dificuldade demais nisso, sempre acabo falando demais no conselho e oriento tudo. E aí a gente começou a conversar com eles sobre as questões que a demanda deles necessitava. E aí a gente percebeu que a gente estava quase que orientando tudo. E aí a gente botou um pé atrás e falou, olha, eu acho que é importante a gente primeiro ter uma reunião sobre isso. Então, quando você começa a orientar muito, você precisa se policiar, e é um policiamento mesmo. A gente precisa começar a se policiar de, no meio do caminho, a gente orientar até um certo ponto. Então, por exemplo, vou dar um bom exemplo. Alguém chega com uma demanda sobre, por exemplo, eu quero demitir um funcionário que tem Covid-19. Eu posso demitir esse meu funcionário que tem Covid-19? E aí você vai falar, depende, eu preciso analisar a situação para eu saber como que eu vou, para eu poder te falar com certeza se a gente pode fazer essa demissão, se é por justa causa, se não é por justa causa. Envolve todo um contexto. Então aqui eu já dei um pequeno paralelo para a pessoa do que ela precisa. E aí geralmente eu já puxo ela para uma reunião. Então, geralmente essa introdução de aconselhamento, ela te ajuda já a levar a pessoa para a reunião, que é o melhor lugar para ficar muito claro de que aquilo ali vai ser uma consultoria cobrada. E precisa ficar claro para a pessoa, porque se não fica claro, não tem como você cobrar um serviço que a pessoa achou que era gratuito, porque você vai acabar estressando uma relação desnecessariamente. E aí alguém que poderia ser um potencial cliente pode se sentir, de alguma forma, violado por aquela cobrança e você acaba perdendo contatos futuros, ok? Isso é algo que eu aprendi com o tempo. A gente nunca queima contato, gente. Isso é uma coisa fundamental. Você nunca vai queimar um contato, por mais sem noção que a pessoa seja. Você não queima aquele contato, você vai lidar como você lida com pratinhos, e tem alguns pratinhos que são mais frágeis. Tenho que saber o momento de falar, a partir de agora vai ser X reais, Luciane. A matéria Introdução ao Estudo do Depende 1 e 2. A matéria Introdução ao Estudo Depende 1 e 2 ajunta muito nessa hora, Fernando. Qual o critério para o valor dessa reunião? Aí, calma, Tânia, uma coisa de cada vez. Uma coisa é precificação, a outra coisa é você saber o momento de introduzir essa fala de que você vai ter uma cobrança. A gente tem um conhecimento muito especializado,
Então, é muito natural que apareça várias demandas que acabam não se tornando clientes imediatamente. Isso é uma coisa que a gente fala para vocês e eu acho que é muito importante falar, porque às vezes tem uma pequena frustração nossa desse número de demandas que aparecem versus o número de conversão para cliente. Então, o número de pessoas que surge procurando você e a quantidade de pessoas que se tornam seus clientes efetivamente. É aquela ideia de funil mesmo. O funil, o nosso funil, ele já é mais apertado, porque existe uma quantidade mais limitada de profissionais que entendem sobre essas questões. Então, nesse funil aqui, a pessoa, no maior, a pessoa ela ainda está procurando o profissional que ela quer para resolver a questão que ela tem. E aí ela vai afunilando até escolher quem vai ser o profissional, e aqui vai depender de vários fatores. O fato da nossa área ser uma área ainda muito nova, não são todas as pessoas que entendem, ela acaba sendo mais tranquila de atuar exatamente por causa que faltam profissionais, e é um conhecimento muito especializado. Por outro lado também, a gente tem uma dificuldade grande de mostrar qual é o nosso serviço. Por quê? A consultoria jurídica, ela é um trabalho que ela é preventivo. E assim como pra gente é difícil a prevenção, por exemplo, na saúde, todo mundo sabe que é saudável fazer um exercício físico, comer mais frutas, legumes e verduras, e que por isso, e que você levando uma vida mais saudável nesse estilo, você vai ter uma longevidade maior, uma saúde maior por um longo período. Isso vale também para o universo jurídico. E o nosso trabalho é exatamente esse: ensinar o profissional os cuidados que ele precisa ter e enxergar também os gargalos que existem ali na empresa dele, que ele não consegue enxergar. O Matheus falando, é quase uma estratégia de venda de serviço, no meu ver. Não é quase uma estratégia. É uma estratégia de venda. A todo momento, a gente tem que entender que a gente está vendendo o nosso serviço e não prestando o serviço. Eu acho que quando você vira essa chave, isso faz uma diferença enorme para você parar de dar conselhos 100% gratuitos. Não, o conselho ele pode ser 100% gratuito. É, na verdade, você parar de dar consultoria gratuita e começar a dar conselhos. Você precisa entender que você, no momento em que a pessoa te pede um conselho, você vai tentar vender o seu serviço. Quando essa chave virou para mim, pessoalmente, isso fez muita diferença. Porque eu aprendi a saber até qual momento eu vou levar aquela conversa para chamar a pessoa e falar assim, olha, você tem uma questão aqui que a gente precisa sentar, se debruçar sobre ela para resolver esse problema. Entendeu? E é muito natural que nesse momento várias pessoas vão embora. É muito natural mesmo. Por quê? Porque por algum momento teve alguma falha de comunicação em que eu não consegui explicar para aquela pessoa o quão urgente é a questão. Quanto mais urgente é a questão, mais provável é a pessoa virar um cliente seu. Sem venda não tem receita, isso é em qualquer negócio, verdade. Tânia, obrigada, que bom que você gostou da explicação, Tânia. Então, é importante a gente entender isso e não tem nada de errado a gente entender dessa forma, ok? Entender que a nossa prestação de serviço tem um valor e que a gente precisa virar essa chavezinha de que a gente precisa dar conselho, sim, e a gente precisa levar aquela pessoa, encaminhar aquela pessoa para ela entender que ela precisa de um serviço. Por exemplo, um serviço que é muito complicado por si só. O parecer jurídico. Geralmente, o parecer jurídico, a pessoa, ela quer, na verdade, um conselho. E ela acha que você explicando pelo telefone, por exemplo, vai ser o suficiente para que ela consiga resolver aquela situação. Então, recentemente, um cliente nosso, ele veio com uma proposta bem interessante de um banco que queria financiar o tratamento que estava acontecendo ali dentro do hospital, do lugar que a gente atua. E aí, naquele lugar ali, então, ia ter
os profissionais iam falar, olha, você não consegue custear o seu serviço, não tem problema, a gente tem uma parceria com esse banco aqui, e aí você vai poder, então, ter esse valor de acesso. E aí o cliente queria saber se ele podia fazer isso ou não. Porque o banco veio com a proposta toda aberta de como que ia funcionar. Se tivesse encaminhamento direto para o banco, eles iam receber uma percentagem e tal. E isso, dentro da área da saúde, não é permitido, pessoal. Claro que também depende de qual área da saúde. E aí vai depender de qual profissão, por exemplo, que é atrelada nessa questão. Medicina, odontologia, fisioterapia, biologia, essas profissões elas não permitem. Agora, se a gente falar, por exemplo, da profissão estética, que tem uma lei de 2018, isso já é permitido. E aí você precisa tentar encontrar uma solução para esse seu cliente. Agora, para eu conseguir encontrar essa solução, eu preciso entender quais são as propostas do banco, como que vai ser efetivada essa parceria, se vai ter uma parceria que vai ser feita por escrito ou se não vai ser feita por escrito. E aí, nesse momento, eu falei, olha, eu preciso que você entenda que eu preciso saber como que vai funcionar essa parceria. Eu preciso entender qual vai ser, se vai atrelar ou não determinados profissionais, se vai ser direto com o procedimento, se vai ser com a PJ ou com a pessoa física. E aí você começa a explicar os complicantes, os problemas que podem surgir. Nesse momento que você começa a explicar os problemas, a pessoa ela precisa daquelas respostas. Ela começa a ficar desesperada porque ela precisa, meu Deus, isso vai dar um problema ético, eu vou ter uma sindicância, vai ter um problema gravíssimo para mim. E aí, nesse momento, você começa a falar, olha, eu acho interessante a gente fazer um parecer jurídico, porque ele vai te dar mais segurança para você firmar determinada parceria. A gente vai encontrar uma solução para essa sua questão. Entendeu? Então, assim, essa área, como eu falei pra vocês, ela é uma área muito específica. E aí, você mostrando todos esses complicantes, você começa, então, a levar a pessoa a entender que ela precisa de um parecer. Agora, eu dou o problema e encontro para ele a resposta. Então, não é uma coisa assim aberta. Eu não deixo nunca aberto para a pessoa conseguir entender que ela precisa de mim. Não, eu falo para ela, olha, o problema é X, Y, Z e para você encontrar a solução, eu tenho essa solução para você. Entendeu? Falaram aqui atrás. Se a consultoria à noite, fim de semana ou feriado, o valor deve ser em dobro. Ai, Ciane, olha, eu vou te falar, é muito normal a pessoa vir te procurar sexta-feira, 9h30 da noite, pra pedir um conselho. É muito normal e bomba, geralmente, é sempre sexta-feira à noite, sábado à noite. E aí eu também tinha um preconceito muito grande com essa ideia de que... Isso daí eu vou trazer pra vocês em um outro momento mais aprofundado. Mas eu, Luciana, eu tinha uma dificuldade porque eu falava pra Thaís, eu não vou trabalhar sábado e domingo. Isso não vai acontecer. Eu não vou ficar trabalhando até 1000h da noite. E quando você tem uma empresa, você vai trabalhar a hora que a sua empresa precisa que você trabalhe. Entendeu? Isso é uma questão de você quer abrir o seu próprio negócio, você trabalha nesse negócio 24 horas. Não existe essa ideia de que você vai trabalhar momentos fixos, até porque os seus clientes, geralmente, eles têm problemas no momento que é o mais inapropriado. Você tirou aquele dia para resolver um problema de cartório. Vai ser esse dia que o cliente vai precisar de você. Confia em mim. Então, quando a gente tem o nosso próprio negócio, a gente precisa entender que você está disponível para as pessoas e que você está a todo momento criando laços. E aí, essa é uma questão sobre conselho e consultoria que eu acho que é o ponto-chave de hoje que eu queria trazer para vocês. A primeira questão é, quando o cliente for te trazer um problema, você vai escutar qual é o problema que ele tem. E aí você vai ouvir e aí você vai levar para aquela pessoa todas as questões que são envolvidas e como você pode trazer uma solução para aquela pessoa. Você não vai mostrar a solução aberta, a não ser que seja uma coisa muito simples. Nesse caso, vale a pena, por quê? Porque você está criando um laço que futuramente pode ser seu cliente. E futuramente é futuramente mesmo, gente. Hoje, esse ano de 2020, a gente fechou 4 clientes
4 clientes a gente fechou esse ano, que foram construídos lá em 2016. Então demorou 4 anos, mas eu tenho mais 4 clientes fixos em 2020. E demora mesmo, às vezes, pra gente ter essa conexão com a pessoa que veio lá do passado. E são pessoas que é o seguinte, toda vez que você tiver uma pessoa que te procurar, você vai manter o laço com essa pessoa. Então, aquela pessoa te procurou por alguma coisa que envolve sociedade de profissionais. A Amanda falando aqui, não existe sábado e domingo, sei muito bem como é isso, atendo meus clientes às 11 da noite muitas vezes, isso. Então, é muito comum vir uma demanda que a pessoa tá abrindo a empresa dela. E aí ela queria uma dica sobre como fazer um contrato social, o que precisa para aquilo ali. E aí a gente fala, olha, vai ser ótimo. Por quê? O que a gente pode fazer para sua empresa? E aí vem o conhecimento especializado. Você começando com a gente nesse momento aqui, a sua empresa ela já vai começar com tudo certo para você atender os seus clientes. Você já vai começar bem estruturado, analisando quais são os riscos da sua atuação especificamente. A gente vai criar um contrato social que vai refletir o acordo que você tem com os seus colegas. E aí vai ficar muito claro, porque a sociedade, geralmente, ela cria vários problemas por falta de comunicação dos sócios. Então, a gente sempre faz reunião, a gente sempre participa das reuniões societárias. A gente vai falar, olha, a gente vai se juntar aqui para criar uma empresa em que vocês vão fazer um contrato social entre vocês e vai determinar muito bem o que cada um quer ou não, como que vai ser a retirada de dinheiro, como que vai ser o investimento desse dinheiro. A gente vai fazer um acordo entre sócios, um regimento interno, um código de conduta aqui dentro. Vamos observar a missão, visão e valores para a gente conseguir passar isso para os funcionários de vocês. A gente vai falar sobre sigilo, confidencialidade. A gente vai dar uma organizada e começar exatamente como que vai funcionar a sua empresa. Vamos fazer contratos, termos de consentimento. Então eu começo a estruturar para ele ter uma ideia do que ele precisa para começar a empresa dele. Então eu não tô dando todas as respostas, eu tô dando todas as questões que ele precisa. Tá vendo a diferença? E aí tem uma diferença muito grande, e aí eu vou abordar porque isso acontece muito, é aquela ideia de uma olhadinha no processo. Pessoalmente, eu sou uma pessoa, olha, tá ótima, viu? Pessoalmente, eu gosto de estudar a questão do cliente antes de me reunir com aquela pessoa. Antes de falar no telefonema, a pessoa me passa uma questão por WhatsApp, eu sou uma pessoa que eu já vou atrás. Então, a pessoa recebeu a intimação de um processo. Eu vou lá, olho o processo, baixo a petição inicial, dou uma olhada em quais são as questões e falo, olha, você precisa de uma contestação, a gente pode ir por esse caminho. E aí eu falo, olha, eu já baixei sua petição, eu dei uma olhada no seu processo, o seu prazo é tal. Até para eu saber qual é o prazo, porque isso também é uma questão que envolve pra gente. Eu não tenho problema em olhar. Eu vejo que tem muitos colegas que têm problema em olhar. Eu sempre sou uma pessoa que eu vou um pouco além. E aí a pessoa vê o meu intuito de resolver aquela questão. Isso às vezes dá na minha cara, porque a pessoa só queria realmente que eu olhasse qual era o prazo e vai no mais barato. Entendeu? Isso vai acontecer. Não, aí é uma questão de, olha, que pena que essa pessoa não me escolheu. Mas eu mantenho um laço com aquela pessoa, porque ela me passou por telefone, ela me passou essa pergunta, geralmente por WhatsApp. Aí eu sei qual é o problema dela, eu vou ficar mandando decisão. Olha, saiu no STJ uma questão que envolve plano de saúde e fertilização in vitro. Saiu essa decisão aqui do TJDFT que fala sobre isso, isso e isso. Saiu uma decisão de que a médica foi retirada, foi culpabilizada sozinha por essa questão aqui. Então, eu sempre mantenho o contato e vou demonstrando o meu conhecimento para manter aquele laço. Por quê? Às vezes aquela pessoa ela não vai precisar de você, mas você vai virar a referência jurídica daquela pessoa. E aí ela precisando de uma questão que às vezes é completamente aleatória até a sua atuação, cara, meu pai morreu, eu preciso de fazer um inventário. Ela vem atrás de você, porque você é a referência jurídica que ela tem.
Entendeu? E aí, a partir dali você vai construindo laços, até que aquela pessoa geralmente ela aparece e fala: olha, eu preciso realmente de alguém para resolver esse problema aqui para mim. E aí você continua traçando um laço com aquela pessoa e resolvendo aquela questão. Então, sempre, por mais inoportuna que seja a pessoa, por mais que a questão, aquela pessoa quer todas as respostas, você vai levando com cuidado e sempre chamando: olha, eu acho importante a gente ter uma reunião sobre isso para eu poder te explicar tintim por tintim. Entendeu? E aí, quando vocês levam essa pessoa para reunião, pode ser online mesmo, por Zoom. Vocês levam a pessoa, aí você já vai estar mais preparado. Você vai falar: olha, eu posso fazer um dossiê da sua situação, de como que a gente pode resolver esse problema. Entendeu? E aí eu vou fazer um dossiê de todas essas questões aqui. Por quê? Quando a gente fala sobre consultoria, a gente está falando sobre implementar mudanças. E você precisa de um forte laço com seus clientes para eles acreditarem no seu trabalho. Recentemente a gente teve uma reunião que foi bem complicada e eu e a Thaís, a gente saiu de lá muito realizada porque a gente viu que os nossos clientes confiam na gente para implementar mudanças que vão demandar dinheiro, vão demandar tempo, vão demandar cuidados longos. E isso foi construído com muito cuidado com esses clientes. E isso começa desde a fundação, pessoal. Desde o momento em que aquela pessoa veio atrás de você ou você foi atrás dela. Desde o momento em que começa a sua prospecção, ou seja, desde o momento em que tem o contato, você tem que pensar: esse é um potencial cliente. É muito importante vocês pensarem assim. E eu preciso conseguir fazer com que essa pessoa entenda qual é o meu serviço. Você conseguindo transformar aquela pessoa em um contato seu efetivamente, ela vai ser uma pessoa que ela vai te indicar, te defender, vai falar como que você atua, vai explicar para as outras pessoas como que você entrega o seu serviço. E isso é fenomenal, porque você consegue multiplicar. O boca a boca é algo que nenhum marketing jamais vai conseguir atingir. Porque o boca a boca é a pessoa te explicando para outra a sua referência. É aquela ideia de: gente, saiu um hambúrguer novo no McDonald's, vocês precisam experimentar. O McDonald's, ele nunca vai conseguir fazer uma publicidade melhor do que essa, que é você indicando para o seu amigo. É você indicando para o seu amigo: olha, essa médica aqui, ela é maravilhosa. Ela é uma médica que vale a pena você ir. Ou então, essa médica aqui, não vai nela, porque ela é gordofóbica. Ela falou que a minha amiga tava com problema porque ela era gorda, não era porque tinha outras questões que eram envoltas, não. E isso é, inclusive, recente. Aconteceu com uma amiga minha, uma médica horrível. Que ódio dessa mulher. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com conselho ou consultoria, eu sei que tem muitas piadas, mas é importante a gente ter esse balanço de: vou promover informações até o ponto que essa pessoa consiga entender que ela precisa de mim, ok? Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Lá na comunidade eu vou trazer mais alguns exemplozinhos para vocês de alguns casos que a gente passou. Verdade, o boca a boca tem excelentes resultados. Tem mesmo, Priscila, sem dúvida nenhuma. E o Fernando tá perguntando uma pergunta totalmente fora do contexto: você tem um celular exclusivo para advocacia ou é tudo junto e misturado? Olha, Fernando, atualmente a gente tem um telefone fixo, mas ele não é fixo. É um telefone fixo que ele vai direto pro meu celular. Então, quando vai depender de como que vai ser o meu contato com o meu cliente. Dependendo se é só começando o contato com aquela pessoa, a gente passa o telefone fixo. Agora, se não, eu passo direto pro meu celular, até por causa da questão de WhatsApp, que hoje em dia as pessoas, elas se utilizam muito pro WhatsApp. E aí, gente, perguntas excessivas pro WhatsApp também são
consultoria. E aí cabe você também. E aí é uma questão que eu sempre falo com os colegas. Cabe a nós delimitarmos que aquilo ali é uma consultoria. Ok? E você falar, olha, eu acho que é importante a gente ter uma reunião para tratar dessa questão. E não começar a responder tudo ali pro cliente no WhatsApp. Ok? Eu tenho muitos colegas que eles separam os celulares. Acontece muito isso. Mas até hoje eu não tive nenhum problema não. Então eu tenho tudo junto e misturado, igual o Fernando falou, ok? Eu conheço muita gente que separa. Pela questão de zap mesmo, a pergunta, não consegui separar em 2 números. Pois é, eu achei que ia ser muito mais complicado separar. Agora, no momento em que eu senti essa necessidade, que até hoje eu não senti, aí talvez eu tenha um telefone pessoal, porque é muito mais fácil você passar para os seus contatos pessoais um novo telefone do que o contrário para os seus clientes. Então, atualmente é o mesmo telefone. Agora, tem essa conexão do telefone fixo também, quando é uma pessoa muito fora. Olha, a Priscila falou, eu separei e tenho WhatsApp nos 2. Eu prefiro manter, até porque, como eu gosto de manter um contato com os meus clientes, eu acho mais fácil ter aquela rede ali de pessoas que eu consigo mandar informações. Então, eu sempre lembro de fazer. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver 2 telefones, eu sei que eu vou esquecer de mandar as informações para os meus clientes, que eu vou ficar muito focada na minha vida pessoal. Então, desse jeito, eu me mantenho mais focada na minha vida profissional mesmo. Estão dando a dica sobre o WhatsApp Business. Nunca usei, mas já vi vários advogados indicando. O WhatsApp Business, ele é muito bom mesmo. Ele é bem, ele é bem bom para ser utilizado se você quer fazer essas separações, quer deixar isso bem claro. Agora sim, eu vou dar uma dica para vocês que eu acho que é muito importante, porque isso tem sido forte para mim e para Thaís. Quando você tem um contato mais próximo com o seu cliente, você consegue manter uma conexão maior com aquela pessoa e conseguir mais respostas daquela pessoa também. Então, eu gosto desse contato mais próximo com os meus clientes. Não significa que quem tem 2 telefones não tenha isso. Eu tô falando realmente do contato que a gente precisa ter. Porque a nossa profissão, ela envolve muito a vida das pessoas. Ela envolve o sonho de construção de uma empresa, o sonho ou da família, que aquela pessoa tem aquela empresa há muitos anos naquela família. Então, quando você consegue chegar perto daquela pessoa e continuar trabalhando com aquela pessoa ali e trabalhar nos sonhos daquela pessoa, eu gosto de me aproximar assim mais pessoalmente dela, porque eu acho que tem bons resultados. A Ciane fala, eu tenho para o escritório, mas normalmente as pessoas falam pelo pessoal mesmo, por essa questão de normalmente de indicação de um cliente anterior. Pois é, tem isso, né? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Sempre pensem que essa ideia de consultoria é mais um cliente para vocês. E acontece, isso é porque eu falei só de clientes, né? Quando a gente fala de colegas advogados, eu queria dar a dica que eu acho que é fundamental e que fez diferença pra mim. Os seus colegas, eles não são concorrentes de vocês. Vocês não têm que ser inimigos. Vocês têm que se ajudar, ok? Então, quando alguém vier com a dúvida, tira a dúvida da pessoa, porque você vai acabar se tornando uma referência para aquele seu colega, que é um networking. A nossa atuação é muito diferente, então, às vezes, a pessoa trabalha muito com contencioso. E aí você vai poder fazer uma parceria com aquela pessoa e vice-versa, entendeu? Então, eu acho que, como colegas advogados, a gente tem que se ajudar. Inclusive, a gente formou o Bioéticas na Prática com essa intenção. Como a gente sabia que a nossa atuação ela é muito singular, a gente queria levar para os colegas como que vocês podem trabalhar e tirar essas dúvidas também com a gente, porque é o que a gente sempre fala, quando eu e a Thaís a gente abriu o nosso escritório, a gente não tinha nenhuma referência de pessoas que a gente poderia buscar. E vocês podem sempre buscar a gente para tirar dúvidas. Essa é a forma que eu vejo. Não significa que eu tenho ingenuidade, que eu acho que todas as pessoas são lindas e que eu vivo no mundo da Poliana e que todo mundo é bom. Não é isso. A gente, claro, que vai sempre trabalhar observando as pessoas. Se é uma pessoa que sempre te deixa para trás,
você começa a congelar aquela pessoa. Se é uma pessoa que quer todas as respostas, por exemplo, pegou uma ação que ela não tem a menor ideia de como começar, você pode propor uma parceria, entendeu? Fala, olha, vai ser bom pra você, vai ser bom pra mim. Vamos fazer uma parceria nesse caso, eu acho que eu vou poder te ajudar de verdade. É sempre assim, sabe? Quando você for... Não é ser ingênuo, é ter sempre um networking, é sempre ter contatos. Olha, vamos nos reunir, eu acho que eu vou poder te ajudar mais pessoalmente, encontrando você, explicando todas as questões. Vamos fazer uma parceria? A parceria vai poder ser beneficial para nós dois, porque você entende melhor dessa área de processo, eu entendo melhor essa parte de mérito. Então, é sempre tendo esse cuidado com as pessoas, sempre tendo mais relações com essas pessoas. É isso. Hoje é sexta-feira. Lá na comunidade, como vocês sabem, a gente sempre traz mais coisas para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da menina de 10 anos que realizou o aborto lá na comunidade. Eu não vou tratar aqui, a gente nem trouxe nada aqui, mas eu acho importante dar umas indicações para vocês. Eu vou dar indicações acadêmicas lá na comunidade do Biodireito. Não quero abrir guerras, não é isso. Eu só acho que quanto mais informação, mais a gente pode falar sobre todos os assuntos. E aí são indicações que mudaram a minha perspectiva sobre várias questões. E aí eu vou dar indicações para vocês lá. A comunidade é no Telegram, Marielle. Vai lá, vai no link da bio que você vai ter acesso à nossa comunidade. E aí por lá eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, ok? É no Telegram e a gente sempre traz mais pra vocês. Como eu comecei a live aqui, hoje é sexta-feira, dia 21, vai ter um julgamento muito importante no STF sobre medicamentos de alto custo. A live, inclusive, sobre medicamentos de alto custo já está lá no nosso YouTube. Então, se você não conseguiu assistir, vai lá no YouTube ver, porque eu falei sobre essa questão. E hoje vai ter esse julgamento que a gente tem que ficar de olho como que os ministros vão decidir, se vai encerrar essa questão ou não, mas ela é muito importante, ok? É isso, e uma ótima sexta-feira, um bom descanso, e cuidem de si, cuidem da saúde de vocês, de quem vocês amam. A gente tá passando por um momento bem complicado no mundo e no Brasil, e a gente tem que cuidar muito da nossa saúde e do nosso bem-estar. E uma ótima sexta-feira, um bom descanso para vocês. Tchau, tchau!